Temos resultado parcial para dividir com vocês aqui. Nesse momento, 101 delegados para Donald Trump, 52 delegados para Kamala Harris. Agora, 9% das urnas apuradas. 120 para Donald Trump e 99, portanto, para Kamala Harris. Tem atualização, 177 delegados para Donald Trump. Já fechou aqui o Wyoming também, West Virginia, Carolina do Sul, Nebraska, o Texas já está garantido, Louisiana, Missouri, Alabama, contra os 99 de Kamala Harris. 23h50 pelo horário de Brasília, 21h50 em Nova York, costa leste dos Estados Unidos. A votação está terminando e os primeiros resultados vão aparecendo, alguns surpreendendo pelo bom desempenho de Donald Trump. Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, os três estão rosa. Margem pequena, mas os três nesse momento estão rosa, assim como a Carolina do Norte, a Geórgia e o Arizona, Nevada ainda não entrou. Então, dos 7 swing states, 6 nesse momento estão com Trump e um não entrou. O Wisconsin, cada hora, parece ali sinal de trânsito ali. Uma hora tá vermelho, uma hora tá azul, fica mudando o tempo todo. O que acabou de mudar é para Kamala Harris, porque a Califórnia se pintou de azul. Falávamos disso, né? Quando Exatamente. a Califórnia chegasse, ia mudar muita coisa. Porque a Califórnia tem nada menos do que 54 delegados no colégio eleitoral. Mudou de novo, ó. A Câmara foi para 179 por causa do Oregon, que entrou ali agora também, já azulou para ela. Então ela está diminuindo um pouco a diferença. O jornal New York Times está indicando uma tendência favorável a Trump, com 87% de chance de vitória. Havia uma esperança entre os democratas que a Carolina do Norte fosse a Geórgia desse ano, que tendesse e pendesse para o lado democrata, não pendeu. 16 delegados mais para Donald Trump. Novo México azulou aqui, portanto, sobe. Kamala Harris leva os 5 delegados do Novo México. Atualização no número geral de delegados ali, 205 Kamala Harris, 230 Donald Trump. Fechou a Geórgia, hein? Como previsto, a Geórgia foi pro Donald Trump. Ela precisa ganhar Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Nesse momento, ela está mal nos 3. Então, o cenário é muito favorável para o Trump, que pode ser que ele dê uma goleada no colégio eleitoral. Em Washington, no local onde estão concentrados apoiadores de Kamala Harris. Dá para ver aqui uma quantidade grande de apoiadores de Kamala Harris deixando o evento aqui na Universidade de Howard. O caminho vai se tornando praticamente irreversível. Todas as projeções a esta altura estão apontando para a vitória de Donald Trump. Olha, Donald Trump se aproximando para falar e, enquanto isso, nós temos o resultado da Pensilvânia. Fechou o resultado, Donald Trump venceu a eleição no estado da Pensilvânia, tá? O que praticamente sela a eleição. No momento, 267 votos, não há mais condição de Kamala Harris reverter esse resultado. E é nessa condição de vitorioso que ele chega para falar. Essa é uma vitória magnífica para o povo americano. Vai nos permitir Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Para além de ter ganhado todos os estados, pêndulo, Carolina do Norte, eu amo esses lugares, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin. Estamos ganhando também no Michigan, Arizona, Nevada, Alaska, que vai fazer com que a gente tenha 315 votos. Também ganhamos nos votos populares. Isso é ótimo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Trump rumo à Casa Branca. Um episódio para entender o que revelam os números da apuração da eleição presidencial nos Estados Unidos. Meu convidado é Maurício Moura, doutor em Economia e Gestão Política e professor na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Maurício fala comigo direto de Nova York. Quarta-feira, 6 de outubro. Antes de começar a minha conversa com Maurício, eu vou te fazer um convite muito especial.
O assunto vai ter uma edição especial, ao vivo, a partir das 4 da tarde desta quarta-feira, dia 6 de novembro. Eu vou receber o Guga Chakra e o Oliver Stunken para analisar quente os resultados da eleição americana. Você pode acompanhar no G1, claro, no YouTube ou no TikTok. Eu te espero. Maurício, são exatamente 2h17 da manhã. Eu começo te agradecendo muito por estar acordado aqui com a gente, topar falar com a gente nesta madrugada. E até aqui, os números preliminares dão dianteira para Trump e apontam, as projeções apontam Trump com 230 delegados e Kamala Harris com 210 delegados. O que está faltando para se conhecer o vencedor? Nesse momento falta a confirmação dos outros 5 estados pêndulo, né? Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Nevada e Arizona. E nesses 5 a posição do Trump é muito confortável, porque inclusive a Kamala em alguns condados ela está uma performance pior do que o Biden estava em 2020 e, consequentemente, o Trump está com performance melhor. Então, é uma situação bastante confortável nessa altura aqui. Agora, por que essa situação mais confortável? Como é que a gente explica ela? A Carolina do Norte ela foi do Trump já em 2020 e olhando aqui o mapa, ele meio que repetiu o desempenho dele de 2020 na Carolina do Norte, e a Kamala Harris ficou um pouquinho, assim, ainda tem voto para apurar também, né? Um pouquinho abaixo do Biden de 2020. Na Geórgia, aquilo que a gente até comentou, né, Natuza, lembra que a dificuldade do Partido Democrata de fazer alguns grupos, como por exemplo os afro-americanos e latinos se mobilizarem, principalmente na região de Atlanta e Savannah, parece que é o que fez a diferença, e que eles não tiveram a mesma capacidade de mobilização que eles tiveram em 2020. Então significa na prática, assim, pela amostra que eu tenho aqui, o Trump conseguiu avançar nesse eleitorado aí não branco e conseguiu manter aquela base sólida dos brancos com baixa escolaridade aí pela distribuição de condados que a gente está vendo aqui. O Trump venceu na Flórida com facilidade, como a gente viu, e os eleitores latinos foram um grande motivo para isso. Nos 3 condados de maioria hispânica da Flórida, incluindo Miami-Dade, Trump estava 8 pontos atrás em 2020, mas venceu por mais de 10 pontos agora em 2024. E na chamada Muralha Azul? Queria que você explicasse a Muralha Azul para quem nos acompanha e nos contasse sobre o desempenho do Trump e da Kamala até aqui. Como não apurou tudo, todos eles estão muito próximos aí. A gente está falando de 1 ponto e meio percentual, né? Sim. Natuza, nesse momento. Então é importante, e tem voto para entrar, então é muito complicado fazer qualquer projeção que não seja a comparação do desempenho da Kamala em relação ao Biden de 2020. Ela tá abaixo em todas, tá abaixo no Michigan, tá abaixo no Wisconsin, tá abaixo na Pensilvânia. E o Trump tá um pouquinho acima, assim, e obviamente é isso que, quando a gente está falando de percentuais muito baixos, lembrando que é importante dizer que tá com pinta de que a eleição está refletindo o que as pesquisas mostraram, que é todo mundo ali muito empatado na margem. A gente não vai ter uma diferença, mesmo na Geórgia e na Carolina do Norte, uma diferença aí de mais de 3 pontos. Mas como a gente tem o dado de 2020 e o desempenho de agora, claramente ela está pior do que o Biden de 2020. Isso faz com que o Trump esteja liderando aí nos 5 estados, né? Eu me lembro da nossa conversa e cito também a conversa que eu tive esta semana num outro episódio com o Christopher Garman, em que ele dizia que se a Kamala vencesse na Carolina do Norte, que ela provavelmente venceria a eleição. Como a gente já falou da Carolina do Norte como um estado que está indo para o Trump, o cenário de fato não parece absolutamente nada favorável a Kamala Harris, mas ainda aguardamos o resultado nesses 3 estados, em Wisconsin, no Michigan e também na Pensilvânia. Agora, eu queria testar com você uma hipótese. Na hipótese de vitória do Trump, o que você apontaria em 2 pontos, 3 pontos, você decide as razões principais de uma virtual vitória do Donald Trump? Olha, olhando as pesquisas de boca de urna aqui, lembrando que a pesquisa de boca de urna ela não dá o resultado da intenção de voto, tá, Natus? Ela roda uma série de perguntas. E a pergunta que está mais correlacionando com os resultados até agora é uma pergunta sobre quem pode administrar melhor a economia, principalmente a questão da inflação.
tá mais ou menos, a Boca Juno deu 51-48 para o Trump e tem uma correlação muito grande. Então, assim, com as informações iniciais que a gente tem aqui, eu estou achando que é uma coisa clássica até da eleição americana, é que quando as pessoas são insatisfeitas com a economia, é muito difícil reeleger o grupo político, né? Aliás, eu pegando historicamente, isso nunca aconteceu, tá, Natuza? Então, eu acho que talvez a explicação esteja numa eleição de oposição. Eu sempre acreditei, Natuza, que essa eleição era uma eleição de oposição pela avaliação do Joe Biden, né? E também sempre acreditei que um candidato que não fosse o Donald Trump teria um resultado à la Ronald Reagan em 80 contra o Jimmy Carter, né? Assim, que praticamente ganhou em todos os estados. Eu digo porque é uma eleição de oposição. O Donald Trump fez com que essa eleição fosse mais parelha, né? Mas está claro aí que as pessoas não estão satisfeitas com o governo, e eu acho que essas perguntas de economia que eu vi na Boca Juno correlacionam muito com esse resultado, Natuza. Ou seja, uma vitória de Trump seria uma vitória em cima de uma má avaliação da gestão econômica da gestão Biden e menos pelas características da Câmara? Tem uma coisa muito prática nos Estados Unidos, quando o governo tem uma popularidade baixa, ele não consegue se reeleger e não consegue fazer o sucessor. O Obama, que foi o presidente com o menor índice de rejeição, aliás, esse mapa eleitoral aqui em termos de colégio eleitoral está parecendo muito 2012 Obama. Obama tinha 51% de aprovação, mas todo mundo que esteve abaixo de 50%, ninguém conseguiu se reeleger, ninguém conseguiu fazer o sucessor. Eu acho e a gente vive uma onda de oposição no mundo, né? Governos mal avaliados não estão conseguindo se reeleger. E eu acho que essa é uma explicação, porque o Donald Trump, ele, assim, estatisticamente falando, ele está muito, muito próximo do que ele estava em 2020, tá? Só que 2020 o desejo de mudança era o contrário, era o governo dele que era mal avaliado, e por isso teve uma mobilização que foi tanto é que o Joe Biden bateu o recorde de votos da história em 2020, né? Eu acho que essa mobilização não ocorre pela avaliação do governo. Eu vou ficar surpreso se o Trump levar os 3 estados do Blue Wall, porque são estados que recorrentemente os democratas estavam performando bem, tem governadores bem avaliados ali nesses estados, e os candidatos ao Senado estão indo bem até agora, até esse momento, né, os democratas. Então eu vou ficar surpreso se ele conseguir levar os 3. Então, pensando numa eleição, numa vitória de Trump, quando você olha para o Congresso, você enxerga que vantagens e que dificuldades? Levando em conta que ele tende a ter maioria, uma vez vencendo, claro, no Senado e com a possibilidade de maioria democrata na Câmara. Primeiro, quando você tem a minoria na Câmara, essas medidas econômicas dele ali, de baixar imposto, de eventualmente entrar em alguns terrenos tarifários que exigem que os Estados Unidos tenham acordo comercial e passe pelo Congresso, vão ficar mais difíceis sem a Câmara, né? Agora, a vantagem de você ter o Senado é uma vantagem de você poder indicar juízes, né? E eventualmente até um juiz da Suprema Corte, né? Que inclusive o Barack Obama ele não conseguiu indicar um juiz da Suprema Corte quando o Senado era republicano. Então, eu acho que para o Donald Trump ele ter o Senado, ele não vai conseguir aprovar o gabinete dele, vai conseguir aprovar juízes, mas para as políticas, eu acho que vai ser bem ruim ele não ter a Câmara. Mas é importante dizer que a gente está falando de maiorias na Câmara agora que são muito estreitas, né? Os republicanos têm 5 cadeiras a mais, e provavelmente se os democratas mudarem e reconquistarem a Câmara, também vão ter uma maioria muito estreita também. Então, na verdade, isso estimula, Natuza, uma coisa que é muito comum, que eu aprendi em Washington, um cenário de paralisia do Congresso Nacional, né? Porque um trava o outro. Agora, um fenômeno que as pesquisas demonstravam era o crescimento de Trump no eleitorado negro e no eleitorado latino. Isso está se confirmando até aqui? Com a amostra da Flórida, sim. Inclusive no eleitorado latino, ele até ganhou em alguns lugares de concentração latina que o Biden tinha ido muito bem, que inclusive um lugar especificamente o Biden tinha ganho. E claramente isso demonstra, assim, com essa amostra da Flórida, que ele, além de manter essa base branca, de baixa escolaridade, ele está avançando no eleitorado não branco, especificamente os latinos. Em relação ao eleitorado afro-americano, eu ainda preciso de mais dados assim, dos resultados finais para poder cravar isso. Natuza, ainda está muito superficial essa análise. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Maurício. Agora,
Qual é o cenário para o próximo presidente na economia? O que você imagina? Porque há essa frustração da sociedade com a inflação, há, portanto, um vento de mudança aparente nesses resultados preliminares até aqui, mas como é que Trump vai pegar a economia, sobretudo se ele cumprir a promessa se ele conseguir, você já falou que a dificuldade no Congresso pode se impor, sobretudo na Câmara, mas se ele conseguir cumprir pelo menos parte das promessas dele de campanha, porque a plataforma econômica dele é uma plataforma inflacionária, né? Ele pode aumentar a inflação, não? Pois é, Natuza, justamente, né? É uma plataforma que, segundo os economistas, né, eu não sou especialista em finanças públicas, mas todos os economistas que eu ouvi aqui nos Estados Unidos dizem que a plataforma dele, justamente ela vai ter renúncia fiscal, porque ele fala que vai diminuir o imposto, ela vai ter tarifa, de alguma maneira, é um custo repassado para o consumidor, para as pessoas, né? Então, vai ser muito interessante ver. Donald Trump promete cortar impostos e aumentar as taxas e tarifas de produtos estrangeiros. O economista brasileiro José Alexandre Scheichmann, professor na Universidade de Colômbia, é claro. As tarifas elas vão aumentar o custo de vida. É uma ilusão pensar que o Trump vai colocar tarifas sem que os outros países façam retaliação. E também tem um aspecto de mercado de trabalho que, se realmente ele for muito mais duro na questão da imigração, eventualmente fazer uma deportação em massa, como ele disse que vai fazer, também isso vai ter pressão no mercado de trabalho e vai, obviamente, ter pressão salarial em cima disso. O candidato republicano culpa os imigrantes e o governo de Joe Biden. Segundo o ex-presidente, um programa de deportação em massa de imigrantes irregulares pode ajudar a diminuir o preço da moradia país afora e aumentar a oferta de empregos. A irracionalidade da proposta do Trump é realmente muito elevada para qualquer economista que tem um mínimo de formação, né? Isso vai causar uma diminuição enorme na atividade econômica, evidentemente. Então, a perspectiva dada, acreditando nas propostas dele, que ele vai executar as propostas dele, é de um cenário inflacionário. Tanto é que a gente vê já as curvas de juros já subindo e o dólar se valorizando, pressionando as outras moedas justamente por causa disso. Por outro lado, também, né, por exemplo, essa proposta de baixar o imposto, ela vai ser uma proposta que dificilmente vai passar numa Câmara contra, né? Então, principalmente imposto do jeito que ele está propondo, que obviamente que eles consideram, os democratas acham que é imposto somente para bilionário, para milionário. Então, e também nas partes de tarifa, né, Natuza, tem parte que ele consegue passar com ordem executiva e tem parte que os Estados Unidos têm acordos comerciais, e acordos comerciais passam pelo Congresso, não é tão trivial assim, tá? A ideia do republicano Donald Trump é colocar mais tarifas nas importações chinesas. Dessa forma, aliviar a competição dessas fábricas americanas. Ele já fez isso quando foi presidente. As importações realmente caíram um pouco, mas os preços dos produtos também subiram nos Estados Unidos. Quando o Trump fala em fazer a América grande outra vez, no fundo ele está prometendo voltar para a segurança, para a zona de conforto do que era a economia americana antes da hiperglobalização. Eu acho que a grande questão, até do ponto de vista de inflação, é como vai ser a relação dele com a China, né? Porque é um parceiro comercial não só dos Estados Unidos, como são de vários países, né? E como é que a China vai reagir a mais tarifa e um tensionamento aí das relações. Agora, também não existe nenhuma razão para a gente não acreditar no que ele diz, né? Porque ele sempre disse o que faria. E você vê alguma possibilidade ou você enxerga alguma resistência no Partido Republicano hoje a ideias que são ideias polêmicas ou treslocadas de Donald Trump, por exemplo? Ou eles hoje estão menos resistentes do que eles eram antes? Porque hoje o Partido Republicano se transformou, oficialmente é o partido do Trump. E nos anos a partir de 2016 não era, né? Ele tinha vozes ativas contra ele. Totalmente, Natuza. Eu tive na convenção republicana dessa vez e foi uma convenção que não tinha nenhuma outra facção do partido representada, né? Inclusive, Natuza, que me chamou muita atenção... O Mitt Romney não foi, né? O Mitt Romney não foi, tantos outros não foram, né? O Mitt Romney não foi, o Chris Christie não foi, o Larry Hogan não foi, mas o que mais me chamou a atenção foi que o próprio George W. Bush não falou na convenção, né? Os republicanos têm um presidente vivo,
que exerceu 2 mandatos, né? Ele foi reeleito, né? O George W. Bush, ele não falou na convenção, que dá uma noção de que o partido hoje é um partido ligado ao trumpismo, né? A figura do Trump. Então, assim, a resposta para a tua pergunta é: hoje não tem nenhuma resistência. Agora, é importante fazer algumas considerações. A primeira é que a gente nunca viveu um cenário que ele não vai para a reeleição, né? Ele não tem reeleição. Então, obviamente, a perspectiva de poder, como você sabe melhor que eu, ela é menor do que no primeiro mandato dele, né? Mas tendem a ficar mais poderosos aqueles que são mais próximos dele, né? Exatamente, exatamente. E dessa vez, uma das coisas que eu percebo com quem trabalha com o Trump é que o Trump vai priorizar pessoas que ele confia, né? No primeiro mandato, ele até colocou gente técnica / moderada, e o que eu ouço de pessoas próximas dele é que ele vai colocar gente que ele tenha confiança, tá? E nesse momento, Maurício, em que a gente conversa, o Trump está indo para Palm Beach, na Flórida, para o centro de convenções, onde ele vai fazer um discurso para os apoiadores dele. Isso, informação da própria assessoria do Trump. Agora eu estou aqui de novo, novamente, com o Jaime Flores, que é porta-voz da campanha de Donald Trump. Um pouco mais cedo a gente estava conversando e você falou que estava cautelosamente otimista. E agora? E agora estamos já praticamente comemorando, né? Isso aqui é uma vitória importante do Partido Republicano, do presidente Trump. Faltam alguns estados, mas nós estamos já dando quase por descontado que vamos ter mais dos 270 votos que precisa no colégio eleitoral. E aí eu queria te fazer a última pergunta desse nosso papo. Em relação à democracia, Trump vai, uma vez eleito, esgarçar mais esse tecido democrático, ou há alguma razão para você acreditar que ele não vai avançar dessa vez o sinal? Ô, Natuza, eu vou responder com 2 correntes de pensamento do Partido Republicano, tá? Tem uma corrente de pensamento que diz que o Trump ele chegava nessa eleição, primeiro, uma maneira de provar que a eleição de 2020 foi roubada, então ele queria ganhar, e também uma maneira de se defender aí dos processos dele tendo eleito. Então, tem uma corrente do Partido Republicano dizendo que ele não vai ter a mesma gana de estar no dia a dia governando, porque a missão dele vai estar, entre aspas, cumprida, e ele vai ficar meio de lado e não vai esgarçar as relações entre as instituições. Essa é uma corrente otimista. A outra corrente do Partido Republicano diz que muito pelo contrário, que agora não vai ter as pessoas, entre aspas, moderadas para gerar qualquer tipo de restrição às ideias dele, e que a gente vai ter um cenário aí que vai ter muita confrontação entre a Casa Branca e o Congresso, a Casa Branca e o sistema judiciário. Então a gente vai entrar num cenário de muita tensão, porque o Trump, que todo mundo sabe, todo mundo trabalha com ele, diz que ele não é muito atento aí às liturgias, protocolos, burocracias, e como agora ele vai voltar assim com um sentimento de que ele foi traído da última vez, ele vai gerar muita tensão. Então tem essas 2 escolas de pensamento, Natuza. Do lado democrata, obviamente, eles têm uma noção que o Trump é um risco enorme à democracia, às instituições, principalmente que a própria Suprema Corte não coloca aí a contenção necessária para um governante do estilo dele, né? Na hipótese número 1, dele deixar o governo meio que solto para cuidar da defesa dele, para cuidar dos interesses dele, o que esperar então de um J.D. Vance, que é o vice dele? O que eu ouço dos republicanos é que o J.D. Vance, nesse cenário mais o Trump mais afastado, assim, né, é que o J.D. Vance vai ter um protagonismo muito grande, principalmente na parte da economia, porque o Trump enxerga o J.D. Vance como um cara que tem contato com o Silicon Valley, é um cara que trabalhou num fundo de venture capital, mas é importante dizer também que eu ouço, Natuza, que o Trump pretende empoderar também o Elon Musk. Todo mundo que eu converso do Partido Republicano dizem que o Elon Musk vai ter um papel enorme na nova Casa Branca, caso o Trump venha a ser confirmado aí o presidente. Mas com cargo? Ninguém sabe responder essa pergunta, né, Natuza? Mas, assim, provavelmente não, até porque ele tem um conflito de interesse enorme se ele assumir um cargo desse, mas que ele investiu muito e ele está muito próximo do Trump, e o Trump confia muito nele, ele vai ter um papel muito importante ali
na decisão aí de composição de time, até nas decisões de políticas públicas. Na Pensilvânia, o bilionário Elon Musk distribuiu o segundo cheque de $1 milhão para uma eleitora. O empresário, que é um grande apoiador de Trump, prometeu pagar esse valor uma vez por dia para eleitores em estados-chave que aceitem assinar sua petição a favor do direito de andar armado e em defesa da liberdade de expressão. A última coisa, Natuza, não sei se é uma apuração que eu tenho também do Partido Republicano, uma das pessoas que é favoritas para ser a Chief of Staff, o chefe da Casa Civil do Trump, é a diretora de campanha, a Suzy Wiles, que a gente conversou aqui. Depois vocês podem conferir, mas eu já ouvi isso de vários republicanos. E se você que está nos acompanhando quiser visitar esse episódio, eu recomendo muito. É o episódio de número 1120, de 23 de maio deste ano aqui agora. Maurício, para acabar e agora de verdade, o que vai acontecer com o Partido Democrata? E mais, se fosse Biden e não Kamala, os resultados de Biden seriam parecidos com os resultados da Kamala? Ou você acha que a Kamala evitou, uma vez se confirmando, uma derrota por menor diferença? Eu acredito que se fosse o Biden, a gente ia ter uma derrota a níveis semelhantes ao do Jimmy Carter, até pela própria avaliação dele e pela sensação de que ele está velho, né, também, né? Foi justamente a sensação que o tirou da disputa, mas é muito difícil saber o que pode acontecer com o Partido Democrata. Eu tenho um palpite que pode acontecer o que aconteceu quando o Biden derrotou o Trump, né? Que a ala do partido mais moderada, né? Porque lembrando que até 2 anos atrás, até ela virar vice-presidente, a Kamala Harris era de uma ala mais progressista ali do partido, né? Uhum. E o próprio Tim Walz também, né? Eu acho que se eles quiserem voltar a vencer como eles venceram, né, em 2020, eles vão ter que, eu acho que a ala moderada aí vai ganhar mais protagonismo aí. E estou falando dentro da máquina partidária. É claro que na imprensa a ala mais estridente vai fazer polarização com o Trump no dia a dia, mas na prática eu acho que vai ser uma volta, assim, uma ocupação assim, de uma ala mais moderada do partido. Como é que vai ser para o eleitorado feminino a gestão do Trump, caso a apuração confirme a vitória dele? Eu acho que o pior de tudo é que essa questão do aborto vai ser realmente tratada a nível estadual, e aí cada estado vai ter que decidir, e aí, obviamente, para as mulheres é uma situação muito desconfortável, né, Natuza? A Suprema Corte retirou das americanas um direito que a própria corte tinha garantido. Em 1973, 7 dos 9 juízes entenderam que o direito ao aborto estava implícito no direito de privacidade das pessoas, protegido pela 14ª emenda da Constituição. Por 6 votos a 3, os juízes tiraram das mulheres e deram aos estados o poder de decisão. Só para você ver que interessante, hoje a Flórida reprovou a liberação do aborto no estado. Então, não ter uma política nacional de um tema que, obviamente, em teoria, não devia ser um tema estadual, né? Porque eu acho que vai ser. Por outro lado, esse é um tema que une o Partido Democrata e pode ainda gerar muitos benefícios eleitorais aí nos próximos ciclos eleitorais, né? Maurício, muito obrigada pela sua companhia. Foram vários episódios e a gente ainda vai tentar entender muito, né, os aspectos e as camadas dessa eleição. Eu conto com a sua ajuda. Natuza, foi um prazer acompanhar esse processo histórico, né, dessa eleição. Histórico. Espero que você consiga dormir. Acho que vai ser difícil hoje, mas vamos nessa. Hoje é só amanhã para você. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.